De informação e satisfação do usuário. Algumas considerações do âmbito do usuário da informação. As discussões sobre o estudo do usuário da informação vêm se destacando no Brasil e no mundo, especialmente no âmbito de paradigmas cognitivos e sociocognitivos, pressupostos para paradigmáticos que contemplam o usuário como foco central. E cumpre destacar que os estudos do usuário apresentam como principais marcos, reflexões e aplicações concernentes à necessidade e uso da informação, além do processo da satisfação do usuário como fundamentos para a construção de sentidos. Vale ressaltar que essas construções podem ser norteadas a partir das complementações dos paradigmas físicos, cognitivos e sociocognitivos, da informação sendo o último paradigma supramencionado para a percepção inspiradora de reflexões concebidas no presente estudo. O trabalho tem como condição problematizadora uma questão que pode ser discutida a partir da seguinte pergunta: como se dá a relação entre a necessidade da informação e a satisfação do usuário, considerando em caráter particular a atuação dos centros de informação. O estudo tem como objetivo refletir sobre a necessidade da informação e a satisfação do usuário, de forma particularizada e assim estabelecendo relações, contemplando perspectivas de atuação de relação entre os centros de informação e o usuário. A metodologia é concebida a partir dessa pesquisa exploratória por meio de uma revisão bibliográfica que constitui especialmente a partir de livros antigos e literatura cinzenta que compreende os períodos em meados da década de 50 do século XX até o século XXI, que respaldaram as discussões de teóricos bibliográficos sobre as necessidades da informação e a satisfação do usuário, entre o pensamento e a construção de sentido da necessidade da informação e o usuário. Os estudos vêm como desenvolvimento no âmbito da ciência da informação desde a década de 40, em caráter particular até 1948, quando a realização do Royal Society Science Information Conference, Figueiredo, que revela um período compreendido de 48 a 72 que estava em ênfase os estudos que envolviam o processo do uso de documentos que têm bases descobertas e hábitos de uso para obter informação por meio de indicadores sociodemográficos. Desdaste a compreensão especialmente para a década de 60 para fundamentar estudos de usuário e concepções de fundamentação, necessidade de informação, uso de informação, entre as décadas de 1960 e 80. O estudo do usuário foram maturados com concepções mercadantes representadas quantitativamente de dados relativos à frequência de domínio pelos usuários, que deliberam o estudo essencialmente descritivos e comportamentais, em outras palavras, a composição de quantidade que implica do usuário visto aos acessórios para identificação de elementos, documentos e centros de informação, que era atentado no eixo central. Importava pensar de forma central que o usuário usa o centro de informação da década de 80 que surgiu um conjunto de estudos que primam uma nova percepção do usuário, sendo ele visto no central num processo de construção de informação, o que incide na composição de novas necessidades da informação, deve ler, né? Surgem novas tendências que poderiam ser incrementadas para o estudo do usuário, o eixo central e o estudo do sistema de informação que deveria ser centrado na necessidade do usuário e os serviços de informações que deveriam ser adequados à necessidade específica dos usuários. A mudança do foco do sistema de informação que deveria ser adequado aos usuários não é mais simples e tecnológico do conteúdo. O foco dos estudos deve ser o próprio usuário. Essa mudança de pensamento é fundamental para aperfeiçoar o estudo sobre a necessidade da informação, apontando não mais apenas uma perspectiva quantitativa, mas também a quantitativa cognitiva, o que oferece perspectiva de transformações do conhecimento do usuário. Vale ressaltar que todo o processo ocorre durante as décadas de 60 e 80, que refere-se aos estudos de usuários e contribuição de pesquisas de instituições como confirmado, sei lá quem, que revela o estudo do usuário tem sido objeto de várias revisões literárias, como aquelas incluídas no Annual Review Information Science and Technology. Em 1966, assim como em 1967, várias versões foram publicadas em revistas especializadas na área de ciência da informação nas seguintes temáticas: uso da necessidade da biblioteca pública, necessidade de informação em geral, o desenvolvimento de centro de transferência de informação para os usuários, entre outros.
Acredita-se que a necessidade da informação estão inseridas no escopo do pensamento da construção de sentidos. Todavia, o caminho de percalços que envolveram e nortearam o pensamento da construção de sentidos envolve aspectos quantitativos, objetivos, quantitativos, subjetivos, interacionistas e sociais. Isso significa afirmar que a mudança de paradigma em relação ao pregado, pelo menos aos estudos cognitivos do usuário, de sorte não deve ser visto apenas como o central cognitivista, mas como um ponto central do âmbito de interações que conduz ao paradigma social que contempla a perspectiva de trazer a unidade aos textos de pensamento e construção de sentido. Marx reitera e reafirma que a revelação da discussão, uma vez não da consciência dos homens que determina o seu ser, mas pelo menos ao contrário, ao seu ser social que determina sua consciência. Partindo por esse contexto, percebe-se que o primado básico do usuário reside nas interações com os construtos sociais que envolvem e conduzem a consciência para a construção da informação, não simplesmente como deve Lina, considerando as cognitivas da pessoa que reconhecer que algo está errado em seu estado de conhecimento ou deseja revolver a amolia, sendo o conhecimento abaixo da necessidade, estando o conhecimento insuficiente para lidar com incertezas e lacunas que na área do estudo trabalha o mesmo Wilson, a necessidade da experiência subjetiva e ocorre apenas da mente das pessoas, da necessidade consequente, não é diretamente acessível a um observador. O efeito observa as necessidades da informação do fruto de fenômenos sociais e a interação com outros seres que estimula a consciência para a construção da informação. Todavia, essas necessidades muitas vezes não são efetivas para o usuário como centro da informação em alguns motivos, a saber, a mentalidade de que o usuário deve se adequar com um centro de informação e não do contrário ainda latente. Muitas vezes o usuário não é estimulado a construir uma autonomia de um centro de informação. O usuário costuma sentir um conjunto de perturbações, como se fala de estudos cognitivos e da interação dos usuários. Os estados anômalos de conhecimentos é, que necessitam de interação e outros seres especializados ou não, para esclarecer e resolver as suas questões, que muitas vezes não é contemplado. Essas concepções verifica-se a premissa de detectar algo pressuposto essencial para classificar a necessidade da informação. Uma classificação conhecida das necessidades da informação está discurso para Gonorwork e Apud. Explica que os dois planos do primeiro insere a necessidade implícita e aquelas do usuário formula implícitas, que revela através das análises do problema em termos de lógica, informação que depende de tarefa de problemas envolvidas, e o segundo, pelo plano que envolve as fictícias ou irreais, necessidades que refeitas que poderão levar a uma solução de quantidade interior, ou um caminho falso da solução do problema reais, aquelas que correspondem à solução do problema. O presente estudo apresenta outras classificações na necessidade da informação, ressaltando que essas necessidades contemplam três fundamentos: a autonomia de informação do uso, que sente a necessidade diante do fenômeno social, ou que pode recorrer a um papel de um centro de informação para suprir suas necessidades de informação. O contexto das relações sociais dos usuários e de outros componentes humanos que levam a sentir a interação do usuário do próprio centro de informação quanto às necessidades já são minimamente concebidas, e essas necessidades podem ser divididas aos processos históricos e cronológicos, necessidade mediante a informação, aquela necessidade pelo sentido do indivíduo ou usuário do momento específico da demanda da satisfação rápida, por exemplo, na dúvida de discussões de sala de aula, ou de universidade, discussões de grupos sociais, políticos, reuniões de grupos e projetos acadêmicos em que se pode recorrer a um determinado centro de informação, buscando uma para essa dúvida. A necessidade mediante a informação é aquela que necessita para sentir o indivíduo usuário que vai sendo amadurecida a partir de um processo histórico,
como por exemplo ser um conteúdo de uma disciplina ou matéria da escola ou da universidade quando elaborado o trabalho acadêmico da monografia ou dissertação ou tese, em que o usuário vai percebendo gradualmente a necessidade que precisa ou que pode ser satisfeita por um determinado centro de informação. Processo humano. A necessidade individual da informação é aquela que é necessidade sentida para a reflexão do indivíduo usuário, em que muitas vezes não sabe precisamente onde foi construída nas simples e recebida, e se pode ser satisfeitos. Por exemplo, um usuário lê um texto, percebe a necessidade da leitura de outros textos para a compreensão conteudística do texto anterior, que recorre aos centros de informações para suprir essa necessidade. A necessidade coletiva da informação é aquela necessidade que é percebida por um grupo de pessoas, simultaneamente ou não, por exemplo, em reuniões de grupos escolares, é, universitários, políticos, institucionais e empresariais, que suscitam a necessidade da informação. A diferença é que a necessidade de ser seletiva, mas a satisfação, embora requeira uma interação social, é plena, concreta, de forma individual, já que cada usuário tem sua satisfação peculiar, mesmo que semelhante a outro. Processos psicossociais. A necessidade consciente da informação é aquela que necessita um indivíduo usuário que sabe onde, como e por que foi percebida, bem como onde, quando e como e por que poderá e deverá ser suprimida. Por exemplo, o usuário que tem toda a necessidade do ambiente escolar universitário identificou-a na biblioteca, escola ou universidade pública, possibilitando a satisfação. A necessidade inconsciente da informação é aquela necessidade que o indivíduo ou usuário não identifica direta ou indiretamente, ou mesmo sente, contextualiza de forma efetiva onde, como e por que ocorreu e dificulta as perspectivas da satisfação. O processo das instituições pedagógicos, pedago, pega, pedagógicos, pedagógicos. A necessidade interativa entre o centro de informação e a comunidade neste plano, considerando mais claro, pode-se apresentar duas necessidades que devem se buscar uma adequação. A primeira necessidade reside em ser reconhecida perante a comunidade por meio de uma atuação de serviços propostos, planejamento, desenvolvimento, estratégia, marketing, estrutura física, aparato tecnológico. A comunidade tem como necessidade construir uma informação a partir da atuação do centro de informação, que em muitos casos configura como uma necessidade inconsciente, que haja um uso que pode aderir à necessidade, mas não vislumbrar um centro de informação que a possibilidade da contribuição para resolver essa necessidade. A necessidade interativa entre o usuário profissional e a informação nesse plano, considerando o uso específico para materializar no âmbito de relações internacionais do papel profissional é informado crucial, pois a partir dele as ações do centro de informações permitem aguçar e satisfazer a necessidade da informação dos indivíduos e usuários. É um papel profissional da informação, constitui propostas de ação e serviços variados, aplicações frequentes e dinâmica do estudo do usuário, entre outros, visando compreender a satisfação da necessidade da informação, bem como fomentar a inclusão de novos usuários. Diante dessa classificação, entende-se que a necessidade da informação não são questões objetivas do ponto de vista social material. A pergunta de Lecoq permite pensar em uma proposta mais evidência da necessidade da informação. É uma necessidade que deriva de servirá de realização para outras necessidades. Em outras palavras, pode-se interpretar a necessidade da informação se insurge como corolário de outros fenômenos sociais humanos. A priori, a resposta pode ser afirmativa, pois o ser social conduz à consciência do indivíduo e a informação é constituída por meio de processos sociais de interação. Atenta-se para a necessidade da informação constitui a partir de outros fundamentos básicos do cotidiano humano em que se consolida a forma satisfatória ou não.
O procedimento é pressuposto teológico, teleológico da satisfação do usuário da informação. A questão se fala na necessidade da informação e observe-se um fenômeno isolado, mas um procedimento de fundamento finalístico que considera desses principais fundamentos que agem à satisfação do usuário. Os estudos sobre a satisfação remontam ao início do século XX, de Costa Ramalho. As influências da teoria de Smart e outras teorias surgiram durante a segunda metade do século XX, propondo estudos de satisfação baseados nos métodos científicos de avaliação, e essas propostas se voltam dos mais diversos campos do conhecimento e aplicações sociais dos produtos e serviços oferecidos por pessoas como a administração, saúde, indústria, educação, a cultura, a comunicação e a informação, etc. Compreendendo essas pessoas como a referência, enquanto usuários, clientes, pacientes e outros consumidores. A teoria de Smart trata da necessidade dos indivíduos e suas motivações para satisfazê-las. Necessidades básicas, segurança sociais, autoestima, autorrealização. Atentando para o fim dessas necessidades que configuraram um caráter primal piramidal, isto é, quando a necessidade de satisfação do ser humano será a necessidade da próxima. Essa teoria estimulou o desenvolvimento de diversos estudos no âmbito da satisfação humana, em campos diversos tais da saúde, da informação, a comunicação e a administração da educação. É possível evidenciar os estudos sobre a satisfação que ocorrem pela revolução das ciências que se deu desde o século XIX, passando pela exploração informacional em meados do século XX, desenvolvendo em massa as tecnologias da informação e a comunicação. No que se toca no desenvolvimento científico, é fundamental enfatizar o advento da ciência ditas pós-moderna no século XX, em que, com a finalidade da resolução de problemas, no caso de ciência da informação, resolve problemas de informação. De modo a receber, os estudos da satisfação têm conquistado um espaço mais nas áreas do conhecimento, apresentando o destaque da saúde, da biotecnologia, da ciência da informação. E no primeiro caso, os estudos se desenvolveram a fim das décadas de 70 e no início da década de 80, tendo como os principais expoentes a inserção dos estudos da satisfação da saúde ocorre conforme Witzmann e Andrade têm no momento político-social a crítica da relação do poder de manifestação da linguagem, principalmente nas expressões polares, do que no primeiro termo visto como subordinado e no segundo como exemplo a expressão médico-paciente. Na biblioteconomia, a ciência da informação e a situação semelhante na área da saúde. E é possível inclusive afirmar a influência dos estudos da satisfação do usuário em saúde para a biblioteconomia da ciência da informação, sendo muito comum o uso do termo da satisfação associado à qualidade da avaliação. Tradução nossa: estabelecer panorama geral acerca dos estudos sobre a satisfação dos usuários e biblioteconomia da ciência. É possível indicar que os estudos da satisfação do usuário na biblioteconomia da ciência da informação emergem em estudos de usuário já mencionados que surgiram na década de 40, destaca-se como primordiais para o desenvolvimento dos estudos do usuário no nível global no estudo Bernal, apresentado na Royal Society Information Conference. Porém, os estudos da satisfação do usuário começam a estabelecer no âmbito da ciência da informação e também em outros conhecimentos tão pouco tarde, de acordo com o Spiridião. Os estudos da satisfação do usuário ganham destaque inseridos no paradigmas de consumismo e da cultura da qualidade. É interessante observar que o ideário receptivo da satisfação surgiu na década de 70 e a partir do processo polêmico, pois ao aumento da inflação, da diminuição dos preços, houve redução da quantidade de serviços e produtos. Porque pode afirmar o estudo da satisfação que surgiu insatisfação na sociedade do serviço e produto, o que deliberou da necessidade em que vislumbrassem a possibilidade de fortalecer a triagem da avaliação, qualidade e satisfação. Em alguns estudos sobre a satisfação do usuário foram se desenvolvendo na Europa durante a década de 1990. Destacam-se alguns estudos que contemplaram a satisfação do usuário em países com finalidade de tripla instituição,
o que foi aplicado no estudo conforme revela o quadro. Ainda é possível observar os estudos de diversos países como Holanda, Nigéria, Nova Zelândia, Índia, Arábia Saudita, entre outros. Portanto, verifica-se que a satisfação do usuário não é um fenômeno isolado, seja em termos geográficos, seja em termos de centro de informação, ou ainda em termos de finalidade, mas se configura como um atributo de muitos processos associativos, principalmente na avaliação e qualidade, e assim como bibliotecas, especialmente públicas universitárias, que concentram o contexto majoritário em estudos, sendo alguns deficitários em fase apresentam resultados de insatisfação e outras considerações mais produtivas que surgiram em propostas de melhorias das necessidades da informação e da satisfação do usuário constituídos sociocognitivos interacionistas durante discussões concebidas sobre as necessidades da informação e satisfação do usuário. Verifica-se uma efetivação da relação contemplando de sorte ambas que precisam estabelecer uma coordenação para a construção de sentidos. E assim percebe-se que os estudos sobre a necessidade da informação estão intrinsecamente ligados à promoção e à satisfação do usuário, enquanto a satisfação do usuário pode ser efetivamente concretizada quando conhecimentos são contemplados na necessidade da informação. Para isso, pensa no processo de construção social cognitiva na necessidade da informação e satisfação do usuário, e o presente estudo indica os pontos reflexivos básicos convencionais ou cognitivos que partem por necessidade de informação até chegar à satisfação do usuário e não convencional ou social que parte da satisfação dos usuários, que inclui a necessidade da informação bem como elemento crucial para sua satisfação como constitutivos sócios interacionistas. Quanto ao primeiro reflexo, apesar de um processo que vai na necessidade da informação da satisfação do usuário, requer uma influência recíproca e a necessidade do uso da informação de modo que a união desses fatores promove a construção do comportamento do usuário. Leikodic expressa o processo cíclico de renovador que tange a triade da necessidade da informação de satisfação do usuário, conforme apresenta a figura. O ciclo exposto por Leikodic revela que, além de um processo cíclico, em um conjunto de relações harmônicas ou não que estimulam o usuário a pensar de informação, bem como um processo contínuo na busca da construção, estabelecendo uma relação recíproca entre os seguintes segmentos: necessidade da informação, informação e satisfação. Necessidade e satisfação ressalta o ciclo Leikodic, assemelha-se sobretudo à proposta de métodos hipotéticos dedutivos que consiste a partir de conjecturas e conhecimentos prévios, concebe problemas, hipóteses, facilmente refutações que visam a eliminação de erros e engendram novas conjecturas e problemas. A semelhança reside em alguns aspectos básicos, a saber, de âmbitos que possuem um processo cíclico e ambos engendram um subsídio para pensamentos e problemas de necessidade das informações e suas possíveis constatações, resoluções que geram novos problemas de necessidade. Diante dessas relações, que entende-se que a construção da informação da percepção de Leikodic é pressuposto para cognitivos do usuário como funcionamento de paradigmas cognitivos, o que crê que uma condição de aceitação parcial pode ser concordar no ponto crucial que liga a necessidade e a satisfação do usuário, e por isso é um papel do centro da informação, do profissional da informação que atenta para as necessidades da informação do usuário, pois não é qualquer serviço irá fazer as suas necessidades. Cuidado com a mãozinha aí, viu? Todas as discordâncias quando o paradigma cognitivo de Capurro considera as informações como um reparo do usuário localizado em um mundo numênico e observa o usuário que não exclusivamente como um sujeito cognoscente. O primeiro lugar tal que deixa ao lado da condicionamentos sociais e materiais que existe humano. Este pensamento cognitivista atenta para um olhar sobre a necessidade da informação, como a princípio relegando um plano anterior de as concepções sociais e materiais que se configuram como fundamentos da identificação e a construção da necessidade da satisfação.
Uma maneira de perceber essa percepção social do usuário reside nos pensamentos de Davidson Liggins, considerando os fundamentos sociais do usuário, que pode ser chamado basicamente a primeira mão, e tais como as atividades profissionais disciplinadas do campo de área do interesse, disponibilidade da infraestrutura informacional, necessidade de tomar decisão e da procura de novas ideias, e são fundamentais para pensar na necessidade da informação e elaboração do serviço para promover a satisfação. Diante da identificação desses fundamentos e autores que sugerem os serviços do Centro de Informações que devem estar preparados para resolver e esclarecer falhas, cadeias de conhecimento do usuário sobre as quais estes é consciente e expressas, nas falhas de conhecimento do usuário sobre as quais é consciente, mas expressa as falhas da cadeia de conhecimento do usuário sobre as quais não estão coincidência e configura-se a necessidade latentes, mas não efetivamente percebidas, conhecida pelos usuários. Destarte é a informação constituída no âmbito do paradigma social, sociocognitivo, que favorece a identificação da necessidade da informação. Os usuários não devem ser, não, os usuários que não devem ser entendidos simplesmente e essencialmente como modificações de estrutura de diminuição de incerteza ou dúvidas, na percepção do paradigma cognitivista, mas devem ser elementos sucentes de dúvidas que estabeleçam conflitos, transformações do conhecimento, tanto do usuário quanto do centro de informação. Como assim afirma, a informação está sendo empregada como criadora de conflitos, pois esses viabilizam as transformações do conhecimento. A informação não derrime as dúvidas ou elimina as incertezas. Ela exige construção do conhecimento na medida em que destrói certezas. Outro assim, um paradigma deixa de ser centrado simplesmente no sistema, centra o paradigma tradicional para priorizar usuários a partir das relações e interações sociais cognitivistas que devem ser inseridas em todo o processo da informação desenvolvido pelo centro de informação, seja de forma indireta, por meio de organização representada da informação, seja por forma indireta, por meio de serviços mediados disseminados pelo centro de informações que promovem o acesso, o uso e recuperação apropriado da informação, já que em relação ao segundo ponto reflexivo da necessidade da informação e satisfação de parte dos processos. Porém, a satisfação é vista como o princípio diálogo que inclui necessidade de informação e dos fundamentos sociais que constitui conforme mencionado nesse estudo através de Davidson Liggins. Desse modo, concebe-se a autonomia da informação que permite dialogar sobre a necessidade, a perspectiva e a satisfação junto com outros usuários e o próprio centro de informação de uma forma mais ampla, embora seja mais comum identificar que o usuário não conhece de forma consistente quais são as necessidades e muito menos um centro de informação que pode contribuir para satisfazê-la e permite afirmar que outros devem ser vistos como protagonistas das suas próprias decisões para a construção da informação. Seu papel do centro da informação estabelece um diálogo constante com os usuários, com o efeito do mesmo, seja da frequente discussão sobre o escasso conhecimento do usuário sobre a necessidade da informação, assim como o escasso conhecimento das quais maneiras do centro de informação pode satisfazê-la, e é preciso atentar para o conjunto estratégico do centro de informação que pode conceber, visando compreender a realidade social e o que está inserido. A primeira é referente à identificação da necessidade básica do cotidiano, dos fundamentais sociais elaborados para a perspectiva do diálogo do usuário, compulsoriamente na identificação que pode ser feita indiretamente por meio de dados, documentos institucionais, evitando certos constrangimentos profissional e informacional do usuário. A segunda fornece um papel do centro de informação, em particular na vida cotidiana do usuário, conferindo-lhe autonomia por meio de diversas estratégias, diálogos informacionais, avaliação, estudo do usuário, recursos tecnológicos interativos, a amostra da quantidade do acervo, servindo de informação utilitária para serviços de alertas entre os erros e afins do usuário de amadurecimento das suas necessidades a partir da interação com o centro da informação, que contribui de forma direta para a própria satisfação.
Nessas duas, Jorge Santos, identificam-se 4 elementos que compõem a perspectiva sociocognitiva no âmbito da necessidade da informação dos usuários, e o primeiro são as necessidades considerando como aquilo que o indivíduo deveria ter, e o segundo é o desejo, aquilo que o indivíduo quisera ter, e o terceiro é a demanda efetuada, ou seja, para a solicitação para o centro de informação, e por último a utilização dos mesmos centros de informação, os últimos elementos da autora que destaca a biblioteca. De modo diante de elementos que estão indissociavelmente entrelaçados na triade da satisfação dos usuários, a necessidade da informação e algumas ideias podem ser desenvolvidas pelo centro de informação a partir das concepções e paradigmas sociocognitivistas e interacionistas. O uso de termos sociocognitivos e interacionistas, bem como apresentado no discurso de Araújo, quando revela o estudo dos usuários que devem ser trilhados no contexto de paradigma social, ou não mais de um feedback para a medição eficaz dos sistemas ou seres cognoscentes isolados, mas como os constantes interações com outros seres, seres do produtor de sentidos que articulam em comunidades diversas, em diferentes naturezas profissionais, éticas, religiosas, sexuais, políticas, econômicas, etc. O conceito de intersubjetividade, isto é, o sujeito em interação, torna-se central, portanto, para o campo de estudos dos usuários de informação. O desenvolvimento sustentável do centro de informação, os estudos que desenvolvimento sustentável se dão em larga escala em diversas áreas do conhecimento, tais como as economia, administração e direito. E significa de fato um desenvolvimento sustentável. Por qual motivo a aplicação de um desenvolvimento sustentável no ambiente de centro de informação se configura como um elemento indispensável de um paradigma social? Com relação com a primeira pergunta, na linhas gerais, há como um conjunto de conceitos sobre desenvolvimento sustentável em que se contemplar a convergência ou divergência de todavia o conceito de objeto marcante. Para o desenvolvimento sustentável está um discurso de Robert E. Allen, quando afirma que o desenvolvimento significa alcançar a satisfação constante das necessidades humanas e melhorias da qualidade da vida humana. O conceito apresentado remete a reflexões sobre 2 pontos latentes. O primeiro é a necessidade humana e o segundo é a satisfação humana, pensando não somente em um contexto cronologicamente específico, mas sim um desenvolvimento histórico que se aproxime da percepção triárdica do passado, presente e futuro. Esta forma de relação assegura a pergunta, observa-se que o conceito é aduzido para o contínuo da discussão presente do trabalho, especialmente que porque envolve a necessidade da informação e a satisfação, sendo necessário pensar que, como centro de informação, pode ser, embora a perspectiva para o desenvolvimento sustentável, que se pode ser efetuar por outra, como o desenvolvimento sustentável no centro de informação, que pode conceber a perspectiva de um paradigma social. Acredita-se que o pensador do desenvolvimento sustentável é que um centro de informação envolve várias perspectivas de saber. O uso considerado do consciente e equilibrado dos recursos naturais energéticos, e assim como o uso de materiais para aprimoramento da infraestrutura e equipamentos variados das estantes das mesmas, dos assentos biocantos, armários, diminuem e os custos de centro de informação justificados num caráter prévio e sustentabilidade do centro de informação. Os gastos menores da infraestrutura do centro de informação têm condição de consumir um respeito efetivo diante da instituição, de sorte que demora a autonomia das suas ações. E ela a postura sustentável que pode variar de um lado ou de um respeito maior para a instituição, para um centro de informação, bem como o respeito para outros que podem notar as ações do centro de informação de forma concreta e atrativa. As ações sustentáveis podem estimular os usuários à consciência ecológica do uso de recursos naturais e energéticos, o que permitirá, de forma mais ampla, atentar na educação dos usuários e afirmar o centro de informação como espaço que possui um planejamento e tem um usuário do foco na construção, conferindo-lhe a autonomia para participar e promover ideias, e, consequente, definir e suprir algumas necessidades de informação.
A concepção da informação utilitária é da informação cotidiana. O serviço de informação utilitária é uma forma que se aproxima do centro de informação da comunidade do intuito de contribuir ao desenvolvimento cotidiano do usuário. O termo de informação utilitária é conhecido hoje como, a princípio, como definido de serviços de informações da comunidade, que, segundo o Campelo, Você já tá surgiram na estados toa do aí, mundo né? e da Grã-Bretanha na década de Olha, 60. olha. Hã? Que é isso? Mais ainda. Vai chegar a 6, isso? Influenciados pelo manifesto para bibliotecas públicas. Percebe-se o Você já desenvolvimento, tá aí numa boa, não tá nem me percebe-se, xingando. percebe-se o desenvolvimento de Tá nem me serviços xingando. de informações utilitárias na busca de ascender as necessidades da informação dos usuários e das suas perspectivas de satisfação, especialmente no que tange a um processo continuar no dia a dia do usuário da comunidade, que poderia ter uma comunidade escolar, universitária e pesquisadores. Todavia, conforme afirma a prática desenvolvida a partir de um serviço de informação utilitária que pode ser concebida unilateralmente e que deve ser participativa para o desenvolvimento de várias categorias de pessoas visando ou encontrar soluções para problemas e como os serviços de informação podem se estimular em torno de uma perspectiva social que prime para o processo de interação com a comunidade. Primeiramente, é preciso pensar no serviço não como um elemento descartável, mas simplesmente que seja acessível ao usuário de forma aleatória. Isso é preciso situá-lo na construção de um sentido de vida não recorrente às necessidades da informação do cotidiano dos usuários que envolve saúde, educação, mercado de trabalho, por meio de ambientes de lazer, esporte, agricultura, etc. Por exemplo, em seguida a escola, que ocorre nos índices consideráveis de dengue, que permite a biblioteca escolar, que pense juntamente com usuários em um conjunto de ações que favoreçam as prevenções e elaboração de cartilhas e palestras, mensagens constantes aos meios virtuais nos muros de escola, como prevenir a dengue, as atividades empíricas de prevenção. Segundo lugar, é preciso pensar que os serviços oferecidos que podem ser sugeridos pelos próprios usuários, pensamentos assim, do cotidiano das comunidades, em outras palavras, o serviço não deve ser estruturado apenas para a comunidade, mas também como a comunidade elaborada em cartilhas, palestras, cursos sugeridos pelos usuários, além de instrumentos que potencializem a cultura de uma demanda da comunidade, como, por exemplo, a elaboração de cordéis, fanzines, expressam a ideia do usuário que promova a aproximação do centro de informação e a comunidade, pelo menos, com um grupo de usuários mais participantes. O pensamento da medição da informação como subsídio para a satisfação da necessidade da informação. Discutiu-se sobre o desenvolvimento sustentável no serviço de informação utilitária no âmbito da necessidade da informação e da satisfação do usuário. Para a satisfação exitosa, qualquer necessidade da informação é crucial para atentar para a perspectiva da medição da informação. Neste caso, pode-se considerar duas questões centrais em que o processo da mediação é fundamental: na associação da necessidade da informação e da afirmação. Quando se afirma para se tratar da medição no início, é preciso situá-la em sua vinculada vida e promovendo o processo de construção de sentidos. A construção de sentidos situa-se no âmbito da satisfação das necessidades da informação do usuário, promovendo-lhe a possibilidade de autonomia da informação, ao longo que a medição da tentativa profissional da informação do centro da informação de maneira ampla de fazer o cotidiano do usuário estimular o diálogo da construção da informação. Porém, a construção de informação também é no sentido inerente à satisfação do usuário, que pode ser analisada a partir do discurso de Almeida, quando se destaca a medição da informação que permite a excepção da concepção da informação do desloque do usuário.
de categoria de mero receptor, colocando o autor da central do processo de apropriação. Dessa forma, defenderemos que o usuário que determina a existência ou não da informação. A citação exposta representa a forma concreta do significado para paradigma social. O usuário deve ter autonomia em conceber as suas escolhas. É preciso que o profissional do centro de informação compreenda que o usuário é um ser constante de modificação, que precisa conceber as suas escolhas e ser incentivado, e por isso, o meio de diversas, como discutido, acerca do desenvolvimento sustentável, do serviço de informação utilitária e de outras estratégias. Mesmo que o usuário não perceba de forma efetiva a necessidade, dificultando a concepção social interacionista que permite que o profissional da informação interfira e incentive através de mediação, como diz o próprio Almeida Junto. De forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, singular ou plural, indivíduo ou coletivo, proporcionar a apropriação da informação que satisfaça plena e parcialmente a necessidade informal e suma sua mediação e constitui um conjunto de práticas que observa o usuário com o objetivo central do coletivo para sua construção, no sentido da satisfação, e assim como estimular o usuário a conceber a apropriação da informação visando a satisfação em suas necessidades. Considerações finais. O estudo do usuário tem passado por muitas transformações teóricas, empíricas e paradigmáticas em outras décadas. É muito comum ainda observar os estudos de cunho cognitivo de usuários das transformações, especialmente aqui no que tange da necessidade do uso da informação. Todavia, atenta-se para a fundamentação paradigmática pautada no contexto de paradigmas sociocognitivos e interacionistas de usuário, pensando o usuário a partir de uma autonomia de um processo de construção de sentido. Tanto para isso é preciso ver as necessidades de informação e satisfação do usuário, e tem como fenômeno social considerar que promove a consciência e não o contrário do significado. Diz que é uma necessidade de informação, não simplesmente que sentia por um usuário, mas é construída diante da necessidade básica do usuário, tais como as atividades profissionais disciplinadas no campo da área que interesse, a disponibilidade da infraestrutura informacional, a necessidade da tomada de decisão, da procura de novas ideias. Isso significa dizer que as necessidades da informação surgem como um corolário de processos básicos do cotidiano humano, considerando uma necessidade de informação no dever que pensa ser dissociável dos contextos da satisfação, de modo que entende como um processo social constituído no âmbito de interferência dos centros de informação e da autonomia do uso da informação. Portanto, é inegável a necessidade de um centro de informação, apesar de sua atuação a partir de diversas estratégias, como o desenvolvimento sustentável, um serviço de informação utilitária, mediação da informação, e assim como promover usuários subsídios para construir percepções. Em suma, o profissional da informação é crucial para pensar a construção do sociocognitiva interacionistas no âmbito do usuário da informação.